E se eu te dissesse que não é falta de fé que tem te impedido de prosperar, mas uma mentira que você acreditou a vida inteira? Muitas pessoas vivem orando, confiando em Deus, mas sempre no limite. Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidades, mas por culpa. Uma culpa silenciosa. Uma sensação de que desejar mais é errado. E hoje, você vai entender por que isso nunca veio da Bíblia. Hoje, talvez, essa mentira comece a perder força. Será que desejar prosperar é pecado? Muitos cresceram ouvindo que dinheiro afasta de Deus. Será? Havia algo que aquela pessoa carregava desde a infância, uma sensação silenciosa de que desejar mais era errado. Ela não lembrava exatamente quando começou, talvez em uma conversa solta, talvez em uma frase ouvida sem intenção. Ou talvez, em um ensinamento repetido tantas vezes que nunca foi questionado. Ela aprendeu ainda cedo, que Deus se agradava mais de quem tinha pouco, que viver com limitações era sinal de humildade, que prosperar era perigoso para a fé e assim, sem perceber, cresceu acreditando que existir e sobreviver já era o suficiente. Com o tempo, essa pessoa passou a orar, a buscar a confiar em Deus. Mas toda vez que uma oportunidade surgia, algo dentro dela travava. Não era medo comum, era culpa. Uma voz silenciosa dizia: será que isso agrada a Deus? E muitas vezes ela recuava, não porque não podia avançar, mas porque acreditava que não deveria. Ela via outras pessoas prosperando, algumas com fé, outras sem nenhuma. E se perguntava em silêncio: por que comigo não acontece? Mas nunca percebia que não era Deus quem bloqueava. Era a mentira que ela carregava. A mentira de que crescer afasta de Deus. Essa mentira não chega de forma agressiva, ela chega disfarçada de espiritualidade. Ela se esconde em frases bonitas, em conselhos bem intencionados. Em discursos que parecem piedosos, mas não são bíblicos. E quando essa mentira se instala, ela molda decisões, ela define limites invisíveis, ela cria um teto que a pessoa nunca tenta ultrapassar. O tempo passa, os anos, segue e aquela pessoa continua fiel, continua orando. Continua acreditando em Deus, mas vivendo sempre no limite. Não por falta de capacidade, não por falta de oportunidade, mas por acreditar que prosperar não era para ela. Até que um dia algo muda. Não por causa de dinheiro, não por causa de perda. Mas por causa de uma verdade, ela lê a palavra com mais atenção, sem filtros, sem frases prontas, sem medo de entender, e percebe algo que nunca tinha visto antes. A Bíblia nunca chamou prosperidade de pecado, nunca associou o crescimento, afastamento de Deus. Nunca ensinou culpa por avançar. O alerta sempre foi outro: o coração, a dependência, a idolatria. Ela então entendia algo profundo. O dinheiro nunca foi o problema. O problema sempre foi quando o dinheiro ocupava o lugar que pertence a Deus. 1 Timóteo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é raiz do mal. E ali, naquele momento, um peso começa a cair, a culpa perde força, o medo diminui, a mente começa a ser renovada. Ela percebe que Abraão prosperou e continuou obediente, que José prosperou mesmo depois da traição e que Davi prosperou sem perder o coração. Segundo Deus, que Salomão prosperou porque pediu sabedoria, não riqueza. Nenhum deles foi rejeitado por prosperar. Eles foram corrigidos quando colocaram algo acima de Deus, nunca quando cresceram. Então aquela pessoa entende. Prosperar não é idolatria. Planejar não é falta de fé. Crescer não é pecado. Pecado é substituir Deus, é confiar mais nos recursos do que na fonte. A mentira começa a se desfazer. Ela percebe que rejeitou oportunidades por medo espiritualizado. Que se limitou por culpa, que confundiu humildade com escassez. E pela primeira vez, ela entende que Deus não se ofende com crescimento. Deus se alegra quando seus filhos crescem sem perder a fé. A partir desse dia, algo muda dentro dela. Não é ganância, não é pressa, não é obsessão por dinheiro,
é equilíbrio. Ela passa a confiar em Deus e a administrar melhor aquilo que passa por suas mãos. Sem culpa, sem medo, sem idolatria. Ela entende a parábola dos talentos. De uma forma nova, o problema nunca foi multiplicar. O problema foi enterrar por medo. E ela decide não enterrar mais aquilo que Deus confiou a ela. Decide crescer, decide avançar, decide prosperar sem perder a essência. Talvez essa história não seja apenas sobre alguém, talvez seja sobre você. Talvez você também tenha carregado uma mentira por anos. Talvez tenha limitado os seus sonhos achando que era fé. Mas hoje essa mentira perde força porque a verdade liberta. Senhor, renova nossa mente. Que possamos crescer sem perder o amor, prosperar sem perder a fé, avançar sem nos afastar de Ti. Que tudo o que vem às nossas mãos seja administrado com sabedoria. Amém. Uma mensagem de paz e reflexão. Que a verdadeira paz não nasce daquilo que você possui, mas daquilo em que você confia. A Bíblia nos ensina que o dinheiro não define quem somos. Ele passa pelas nossas mãos, mas não deve prender o nosso coração. Quando entendemos isso, algo se liberta dentro de nós. O medo de perder, a culpa por desejar crescer, a ansiedade por controlar tudo. Deus não pede que você rejeite o que Ele permite chegar até você. Ele pede apenas que nada ocupe o lugar que pertence a Ele hoje. Escolha descansar, escolha confiar, escolha viver com equilíbrio. Que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Você é livre. Livre para prosperar com sabedoria, livre para viver sem culpa, livre para confiar em Deus acima de todas as coisas. Se essa mensagem falou com você, permaneça aqui. Que essa verdade continue ecoando no seu coração sempre. Se inscreva no canal Bíblia e Fé, curte, comente e compartilhe.